Olá, meus amigos. Eu sou o pastor Wellington e eu quero trazer aqui um ensinamento que eu tenho visto aí debates, no YouTube. Eu senti aí de trazer algo da Bíblia para você. Esses dias eu estava vendo aí nos podcasts, podcast, um debate onde me tocou muito de poder explicar as perguntas que ali foram feitas, porque o debatedor ele não estava aí dando a resposta que teria que dar. Então aí eu quero passar para você direitinho aí para que você entenda o que a palavra nos ensina, Esse debate lá no podcast estava falando sobre Deus. Que Deus é este? Esse Deus é um monstro. É um monstro. Então esse debatedor chamava Deus de monstro. Então o que eu penso nisso? O que eu penso? Que as pessoas, tem muita gente que não se aproxima de Deus porque não conhece a palavra. Não conhece. E por não se aprofundar, chama Deus de monstro. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, um monstro. Será que ele é um monstro mesmo? Será que Deus... Tem muita gente que chama sem conhecer. E lá no podcast que eu estava assistindo, o próprio debatedor estava tentando explicar e não chegava no ponto, deixando a outra pessoa que fez a pergunta até nervosa. Mas eu vou te explicar o porquê que essas pessoas têm em seus pensamentos o nosso Deus como um Deus monstro. Onde que eles pegaram essa parte? Está lá em Josué. Eles lêem muito Josué. Josué capítulo 6, versículo 21. Vamos ver o que eles pegaram dessa parte. Está aqui, Josué capítulo 6, versículo 21. Tá ali. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada. Desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até o boi, e o gado miúdo, e ao jumento. Nossa, que Deus, que monstro que é esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí eles vão lá em 1 Samuel também, capítulo 15, versículo 3, aonde Deus dá uma ordem para o profeta Samuel avisar o rei Saul para que aniquile os amalequitas, aniquile naquela tribo, naquela cidade, desde a criança de peito até o homem mais velho, aniquile tudo, não deixe nada em pé. Aí o homem com a sua desculpa, Não, eu não vou servir esse Deus da Bíblia, não, que ele é muito mau. Então vamos ver se ele é muito mau mesmo. Deus ele não mandava matar. Quero que você entenda isso. Deus não mandava matar por matar. Quando Deus mandou Josué entrar em Jericó, ali porque Jericó haveria de ser destruída, Deus não mandou de uma hora para outra. Não. Aquele povo foi avisado. Centenas de anos. Nós temos como exemplo na Bíblia que antes de Deus destruir alguma coisa, Deus mandava seus profetas. Deus mandava profetas ali avisar. Se cuidem, parem com isso. Que Deus não está se agradando, parem com isso. Muitas vezes Deus usava pessoas, e não era pessoas do povo de Israel só. Deus usava também pessoas pagãs. Sacerdotes pagãos, que adoravam ídolos, que adoravam demônios. Deus usava muitas vezes para poder avisar eles que eles estavam passando do limite. Pelo que nós vemos aqui, o povo de Jericó, eles tinham um ritual de sacrifícios, era o culto deles. Sacrifício de crianças, de bebês, para agradar os deuses deles, ou seja, demônios. Demônios, Maloque, Baal, e as outras ações era Dagon, e aí vai, adoradores de demônios. O povo de Jericó estava totalmente fora. Era um povo imoral, já não tinha mais condições mais de continuar andando e vivendo. Deus tinha que fazer alguma coisa. Pelo que nós entendemos da palavra, Deus ele nunca deixou de avisar antes de destruir algo. Nunca. O nosso Deus é justo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele ama o povo. Ele ama o ser humano. Se nós formos lá em João capítulo 3, versículo 16, o que está escrito lá? E Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele amou o mundo, ele ama você também. Ele ama a mim, ele ama você, ele ama a todos. Mas antes que o mal chegue até a tua vida, ele destrói lá. Porque o nosso Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente porque sabe todas as coisas. Então ele sabia que o povo de Jericó, lá na frente, ia continuar uma destruição. Ia continuar um povo terrível. Olha o que ele fez com o mundo antigo. Antes de Noé, uma geração nasceu, foi mal, a outra nasceu, foi mal, a outra nasceu, foi mal, e falou, chega. Aí Deus falou, vou encher esse lugar de água, e eu vou salvar Noé e sua família, e vou criar novamente. Vou começar tudo outra vez.
Não foi por falta de aviso que o mundo antigo foi destruído. É um povo que não se consertou, é um povo que estava totalmente em pecado. Em pecado. Havia incestos, e desses incestos, crianças nasciam aleijadas, problemáticas. Havia pessoas dormindo com animais. Isso vai falar lá em Êxodo, que Deus até fala, olha, lá nos mandamentos ali de Moisés, a proibição do incesto, porque se houve uma proibição do incesto é porque havia isto. Pessoas dormindo com animais. Então quando Deus chega a destruir algo, é porque essa cidade já passou do limite. E Deus estava impedindo também com que outras nações copiassem aquela imundícia daquela cidade de Jericó. Então Deus falou, olha, agora chega. Josué entra, mata tudo, destrói. Acaba com a terra. Dá descanso para aquela terra. Assim que aconteceu também com os amalequitas. Quando Deus mandou o rei Saul matar e destruir todos. Para que eles não servissem de destruição para outras nações. Para que crianças lá no futuro nascessem e fossem também copiar o que eles faziam naquele momento. Então Deus viu na sua onisciência que a maldade daquelas cidades seria perpétua. Então Deus falou, olha, tira fora. Para mim poder proteger o meu povo. Proteger ali a humanidade que eu criei. O próprio povo escolhido para poder evangelizar todo mundo. O povo de Judá, Israel. Eles foram destruídos. Por quê? Porque eles copiaram das nações pagãs. O próprio povo de Judá, o povo que conhecia Deus, passou a sacrificar seus filhos no fogo. A começar a se prostituir na cidade. Trocar o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra por um demônio. Eles pegavam os seus próprios filhos e ofereciam, meu Deus do céu. Aí Deus toca em Isaías, o profeta Isaías, para poder falar. Você sabe o que aconteceu com Isaías? Mataram, degolaram, decapitaram o profeta Isaías. De tão mal que estava o povo de Judá. E não era só isso, estava acontecendo coisas terríveis no povo judeu. E também lá em Samaria, parte norte de Israel. Então as duas cidades, Deus mandava profetas e eles matavam. Deus usou Jeremias, o profeta Jeremias, e a Bíblia nos mostra o quanto o profeta Jeremias ele sofreu na mão dos sacerdotes judeus. Porque a terra de Judá estava totalmente corrompida. Deus falou, vai chegar a hora, eu vou destruir. Vai lá, avisa lá, Jeremias. Avisa lá. Jeremias sofreu, até que chegou o tempo de Deus usar Nabucodonosor, a terra da Babilônia, homens violentos, para entrar em Judá e acabar e destruir com toda a cidade. Mas muita gente morreu. Só algumas foram cativas e foram levadas para a Babilônia, para Deus dar descanso àquela terra. Temos como exemplo que Deus dá recado através de Jonas. Quem que não conhece Jonas? Jonas vai até Nínive. Vai até Nínive, ali, e pregue sobre a minha palavra, porque Deus conhecia que Nínive, a cidade de Nínive, estava totalmente fora do limite. Pessoas que estavam totalmente corrompidas, não havia mais leis naquele lugar. Então, antes de Deus destruir, Deus tocou Jonas para Jonas ir para Nínive pregar a palavra, para eles se arrependerem. E diz a palavra que eles se arrependeram. E Deus voltou atrás e não destruiu Nínive. Olha que monstro é esse. Para mim, monstro, para quem é do meu tempo, vai lembrar do robô gigante, do Goldar, do Ultraman, do Ultrasev, que vinham os monstros e destruía tudo. Não falava, não avisava o que iam destruir, chegava e destruía tudo. O mais novo foi o Jaspion, lá que as pessoas conhecem, né? Vinha o mal, destruía sem avisar nada. Mas o nosso Deus, né? O nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que ama o que fez, ele avisa, meu filho, ele avisa. O que eu estou querendo passar aqui é para essas pessoas que não se aproximam de Deus porque acham que Deus é um monstro. Eu estou explicando que o nosso Deus, antes de destruir, ele avisava. Né? Ele avisava tudo para poder proteger outras nações, assim como você também. Antes do mal vir em você, Deus já está destruindo ele lá atrás. Já está destruindo ele. Assim que trabalha Deus. É necessário com que você reflita. Deus, ele usa sacerdotes pagãos. Como assim, pastor? Deus usa o católico. Usa. Deus usa o evangélico. Deus usa o espírita. Deus usa o macumbeiro. Deus usa o bandista. Deus usa todas as denominações. Todas. Deus usa quem ele quer. Ele usa. Diferente de uma salvação eterna. Salvação eterna é uma coisa. Agora, ser usado é outra. Como assim, pastor? Prova para mim. Eu vou lembrar você. Eu vou te lembrar. Balaão. Quem era Balaão lá em Números? Vamos ver aqui, ó. Tá lá em Números.
Capítulo 22, versículo 24, vai falar de um homem chamado Balaão. Ele era adivinho, adorava outros deuses e Deus falava ali no meio. E o que foi que Deus falou para Balaão? Balaão, vai até Balaque. Tá aí os homens de Balaque para te buscar, então vai com eles. E o que eu falar para você, você vai dizer para Balaque, o rei dos Moabitas. Porque os Moabitas, o rei Balaque tá atrapalhando do meu povo de Israel marchar. Entrar na terra deles. Então vai lá. E quando Balaque falar para você amaldiçoar o povo, e você vai falar, como que eu vou amaldiçoar? Sendo que Deus os abençoou. Então, meu amigo, você que não crê, você que acha que o Deus da Bíblia é um monstro, negativo, você está errado. Deus sempre avisou. Por amor, Deus sempre mandou alguém avisar, antes de destruir. Quando não havia mais jeito, Deus destruía. É assim hoje os bandidos, os assassinos, que tiveram a sua família também ruim, mal, e teve continuação. Quando ele vem roubar, quando ele vem fazer alguma coisa mal, o que a sociedade quer? Quer que aconteça com essa pessoa? Que ela vá presa, que ela saia do meio da sociedade. Assim é como o nosso Deus trabalhou. Querendo ver o bem do resto da humanidade. Então entenda, eu não estou vindo aqui com você, para você com teologia, porque eu gosto muito da teologia, gosto bastante. Estou vindo com palavras simples para que você entenda. Que esse Deus, o nosso Deus, ele não é monstro, ele é um Deus justo, é um Deus maravilhoso. Reflita depois desse comentário meu, dessa minha explicação, reflita e volte-se para ele. Você vai ver que esse Deus, ele tem o melhor para a tua vida, tá bom? Amém? Que Deus abençoe. Eu te espero no próximo vídeo meu. Tem outras partes para poder explicar. Mas por enquanto eu vou ficar por aqui. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe esta nação.